Chegou o momento de tirar nossas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E conosco o Dr. Rogério, urologista. Rogério, prazer novamente, muito obrigado, viu? Boa noite, é uma honra estar aqui no seu programa novamente. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para esclarecer as dúvidas dentro do possível. Perfeito, e você já pode participar conosco, viu? 2534-234, 19 horas e 30 minutos, estamos ao vivo. Dr. Rogério, que é do Hospital Fornecedores de Cana, urologista, pode tirar sim as suas dúvidas, pode ligar para nós e tirando as dúvidas ao vivo aqui, tá bom? Rogério, novembro azul de suma importância e a gente está recebendo aqui pessoas falando sobre isso e o hospital também fazendo parte aí, né, dessa campanha mundial. Queria que você falasse um pouquinho, Rogério, primeiro da relação dos médicos, dos profissionais com esse mês, que na verdade o mês é de destaque, mas é um ano inteiro os médicos, os profissionais estão aí lutando porque a pessoa faça os exames, que o homem vá ao urologista. Falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Neto, então é um prazer estar aqui no seu programa, podendo esclarecer e podendo falar novamente sobre esse assunto. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no mundo. Tá? Então é uma doença extremamente importante, extremamente prevalente, que vai aumentando na sua frequência com o decorrer da idade. De maneira que quando um homem chega a 100 anos de idade, mais ou menos, uma proporção de 90% deles, quase 100% terão câncer de próstata. Então é uma doença muito prevalente. Nesse mês, objetivou-se o quê? Um maior destaque para a doença, para tentar se fazer o diagnóstico de maneira mais precoce. A exemplo de qualquer doença que nós temos na medicina, principalmente os cânceres, quanto mais precocemente se fizer o diagnóstico, quanto mais cedo o paciente saber que ele tem a doença, ele atendo, você consegue oferecer a cura com maior facilidade. Correto. Né? Então o objetivo é esse. A exemplo do mês anterior, com o destaque para os tumores femininos, né? Mais ou menos na mesma linha, também agora para o de próstata. É um meio de nós tentarmos conscientizar a população sobre essa doença. E claro, junto com isso, por detrás disso, outras doenças urológicas, outros problemas que também afetam a nossa população. Você vê, por exemplo, o surto de sífilis que está tendo no Brasil. Pois é, né? Algo extremamente importante. Teve um aumento absurdo de 7 mil há um tempo atrás para 65 mil atualmente, isso, né? Gente. Então, junto com isso, procurar dar um destaque para as doenças, para as patologias urológicas. Perfeito. Olha, você está assistindo o programa aqui, você pode participar conosco, 2534-234, faça a sua pergunta, tá bom? Rogério, em cima disso, só um destaque, né? Essa questão da ida do homem ao urologista, né? Ontem, não, foi na quarta-feira eu falei sobre isso um pouquinho, eu queria comentar com você que a mulher, ela acaba tendo menos problemas de saúde, porque logo na sua pré-adolescência, ela começa já a ir ao ginecologista. E ela mantém isso por toda a vida. E o homem, ele não tem o hábito, não tem quem o acompanhe. Seria diferente se o homem, desde o início, tivesse acompanhamento de um urologista. Essa relação é fundamental, né? Essa ponderação que você coloca é excelente, é exatamente isso. Que se pese o fato disso ter melhorado nos últimos tempos, então nós temos com uma frequência maior a ida do homem ao urologista, mas realmente, como você disse, nós, a população masculina, estamos bastante atrás da feminina ainda. Não é rara, às vezes, não são raras as vezes, em que um paciente de 50, 60, 70 anos, nós o recebemos no consultório pela primeira vez. Olha só, gente. Então, realmente, a mulher está muito mais habituada. Com isso, descobre-se as doenças da mulher com mais facilidade, com maior frequência, de maneira mais precoce, e se propõe o tratamento de maneira mais precoce, oferecendo maior chance de cura, não é? Isso é tão verdade que a expectativa da mulher, na maioria absoluta dos países do mundo, é superior à do homem. Exato, justamente por conta disso, né? Rogério, falando um pouquinho agora da questão da próstata, né? Falando um pouquinho, qual que é a idade recomendada aqui no Brasil, então, para se fazer o exame, por exemplo, ou tanto de toque, né? Como também o exame de sangue, como é que funciona isso? Bom, então é o seguinte, a sociedade nossa está preconizando as duas condutas, o exame de toque retal somado ao exame do PSA. Tem tido uma discussão que o exame de toque retal poderia ser omitido, mas atualmente a nossa sociedade preconiza a combinação dos dois exames. Por quê? O exame de toque retal, um exame bem feitinho, bem instrutivo, demora no máximo 1 minuto.
muito simples, né? Sem maiores problemas. E você pode diagnosticar eventualmente um tumor por esse exame. A idade para se começar isso, a população de uma maneira geral, em torno de 50 anos. Correto. População de risco, começar com 45, 5 anos mais cedo. Qual é essa população de risco? Nós temos dois públicos especiais, a população afrodescendente, os negros, e as pessoas que tiveram história de câncer na família, o pai, o tio, parentes consanguíneos com a doença. Então, essas duas populações que são de maior risco começam 5 anos mais cedo, em torno de 45 anos. Perfeito. Com a combinação do exame de toque retal e do PSA. Alguns sintomas, Rogério, a gente sabe que é uma doença silenciosa, uma doença que ela tem que ter um controle antes de qualquer coisa, usar a idade, né, perceber que a idade tem que se fazer o exame, mas tem alguma característica que a pessoa possa perceber, olha, isso aqui está estranho, não é habitual. Ela indica alguma coisa? Olha, Neto, normalmente o tumor de próstata, ele não apresenta sintomas. Então, talvez esse seja o grande problema do homem não se interessar muito em ir ao urologista. Então, ele vem com aquele bordão, né? Não estou sentindo nada, então não preciso procurar o médico. O médico é para quem ainda se tem esse pensamento. O médico é para tratar quem está doente e não para, eventualmente, fazer uma prevenção, descobrir precocemente sem que a doença tenha dado sintoma ainda. Mas, na regra, no geral, o tumor de próstata, o câncer de próstata, ele não dá sintoma. Na regra, ele não dá sintoma. A maioria absoluta dos casos que nós descobrimos são pacientes assintomáticos. Então o paciente, ele até fica perplexo, ele até fica surpreendido quando você dá a notícia a ele, porque na maioria das vezes não tem nenhum sintomatologia alguma. Perfeito. E aí, na questão da próstata, ela pode ter uma inflamação, isso não quer dizer que ela possa desenvolver algum tumor? Como é que funciona isso, Rogério? Perfeito. Nós temos então o câncer de próstata, que é a doença maligna de um lado, do outro lado nós temos as doenças benignas, que são doenças que não o tumor de próstata. Dentre essas doenças que não são tumor de próstata, nós temos que dar destaque para duas patologias em específico. A hiperplasia prostática benigna, que é aquele aumento que a grande maioria dos homens tem com o decorrer do envelhecimento. Essa hiperplasia prostática benigna é aquela doença que causa o incômodo miccional, o incômodo quando o paciente vai urinar. Então o jato fica fraco, não consegue esvaziar corretamente a bexiga, tem um pouco de ardor quando vai urinar. Então geralmente isso é a hiperplasia prostática benigna, uma doença que não é o câncer de próstata. E temos também a prostatite. Prostatite é uma inflamação, infecção da glândula prostática, tá? O tratamento com isso é antibiótico. Então são doenças, são patologias da próstata, mas são benignas, não faz parte do rol de câncer de próstata, não é o tumor maligno da próstata. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rogério, urologista do Hospital Fornecedores de Cana, é o nosso quadro que há 5 anos traz a informação ao público de Piracicaba. Você pode participar conosco, 2534-1234, pelo telefone fazendo sua pergunta, ou pela página oficial do programa, que é Piracicaba Agora, né, Barbosa Net, você deixa lá no ao vivo também, faça sua pergunta, ou através do WhatsApp 991411048. Chegou pergunta? Diga, Maria. Chegou sim, doutor Rogério. Olha, o Cláudio, ele lá que é do bairro Sol Nascente, ele pergunta se um PSA baixo descarta câncer de próstata. Bom, então essa é uma pergunta muito boa do Cláudio. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e ele quer omitir o toque retal. Ele, doutor, podemos não fazer o toque retal porque o PSA está baixo? Nós não podemos excluir. O paciente, ele pode ter o câncer de próstata, uns 20% mais ou menos dos cânceres de próstata, aproximadamente uns 20%, eles não alteram o PSA. Olha só, quer dizer, tem o câncer, mas o PSA sai... O PSA está normal. Tá? Então, esse é um perigo, né? Isso aí é um problema, porque às vezes você se baliza pelo exame do PSA, o PSA está normal, baixinho, não é? E você acaba não fazendo o exame de toque por conta disso. E às vezes você tem um tumor escondido. Então, 20% mais ou menos dos tumores tem PSA normal, então precisa se fazer o toque por conta disso, inclusive. Qual que é você falou em torno de 50 anos, se não tiver
nessa margem que você explicou, né? Fazer um pouquinho antes. Mas depois eu fiz um ano. De ano em ano, como é que é feito isso? Isso. A avaliação, na regra, ela é anual. Normalmente ela é anual. Você tem algumas exceções que você pode fazer a cada 6 meses e tal, mas na regra, se tiver tudo normal, exame de toque normal, exame de PSA normal, a avaliação anual. Com algumas exceções semestralmente, mas na regra anual. Perfeito. Tem mais perguntas chegando com a Maria? Pode falar. Tem sim. A Cássia, lá da Vila Resende, doutor, ela pergunta o seguinte, ó, o que é bexigona e por que acontece? Bom, então, aqui parece ser bexigona, mas na verdade é bexigoma. Bexigoma. Bexigoma, né? É má mesmo, viu? Desculpa, doutor, eu que li errado. Bexigoma. Então, bexigoma é quando, normalmente acontece com homem, pode acontecer com mulher também, mas é quando não consegue urinar, então a bexiga fica muito repleta, a pessoa tem uma sensação insuportável de dor. Por quê? Porque a bexiga está se enchendo e não tem para onde escoar essa urina. Então, isso normalmente decorre do quê? A principal doença que dá isso é a hiperplasia prostática benigna. A próstata aumenta muito de tamanho, obstrui a saída da urina, o xixi não consegue ser drenado pelo pênis para o meio exterior, então a bexiga fica repleta, né? Correto. Então fica com muita dor, com muito desconforto, isso é uma urgência, precisa passar uma sonda normalmente para resolver isso aí. Para esvaziar a bexiga, Para esvaziar a bexiga. E tem esse nome até estranho, um pouco jocoso, bexigoma, mas é exatamente esse nome aí. Então é a bexiga muito repleta, a bexiga muito cheia de xixi e o paciente com muita dor, muito desconforto. Então você precisa passar uma sonda pelo pênis para tentar esvaziar isso. Principal causa disso é a hiperplasia prostática benigna, é o aumento da próstata que obstrui a saída do xixi. Olha só. Mais pergunta, diga, Maria. Tem sim, doutor. Agora é o Tico, ele diz aqui, Maria, por favor, pergunte ao médico o que a pessoa vai sentir, ou melhor, como vai descobrir a doença se nunca fizer o exame? O que acontece clinicamente? Boa pergunta. Bom, então, esse é o problema de não se fazer o diagnóstico. Bom, se eventualmente o seu telespectador, o Tico, né? Se eventualmente ele tiver uma sorte enorme de ser um câncer indolente, porque existem várias graduações desse câncer, como para qualquer um outro. Eventualmente, ele pode tocar a vida toda e não apresentar nada, viver normalmente e, eventualmente, sem saber que tem a doença. Correto. O problema não é esse. O problema é quando a doença é agressiva e ele começa a ter metástase. O que é metástase? É a disseminação da doença. Qualquer câncer pode dar metástase. Então, normalmente, a gente usa o termo quando a doença se espalha. Então vai para os ossos, para os pulmões, para o fígado, aí ela fica incurável. A partir do momento que ela se espalha, os tratamentos que se tem a partir de então são todos tratamentos paliativos, né? Então é tratamento para controle da dor, né? É tratamento que ele vai amenizar, mas não tem a cura. Exatamente, ele é muito mais custoso, tanto financeiramente quanto para o paciente, que caso ele descubra a doença no estadio inicial, correto, que você consegue oferecer a cura para o paciente. Então, respondendo objetivamente, qual que é o problema principal? Disseminação, espalhamento da doença, metástase, doença nos ossos, no fígado, nos pulmões. Perfeito. Tem participação pelo telefone agora. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Andrelino, Mário Dedini. Do Mário Dedini? Isso. Pois não, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Eu queria perguntar para o doutor, é o seguinte, eu quando vou fazer minha necessidade, está sempre ressecado, e quando vou me limpar, sempre sangra. Será que é uma suspeita dessa doença? Deixa eu ver. Isso é muito ilustrativo, se tem muito essa dúvida no consultório. Normalmente, quando se tem um problema de próstata, normalmente a repercussão não é via intestinal, não é pelo ânus, não é pelo canal do cocô. Normalmente, quando você tem essa patologia que você está mencionando aí, é uma doença geralmente do reto, do ânus. A grande causa disso, geralmente, é a doença hemorroidária. Se você tem isso aí, você precisaria procurar um gastro, porque você até poderia ter um tumor. O tumor aí, normalmente, é tumor de intestino.
e não tumor de próstata. O tumor de próstata, dificilmente, muito raramente, ele daria uma repercussão em trato gastrointestinal. Geralmente a repercussão é no trato urinário mesmo. Correto. Então, sangramento pelo ânus normalmente não é sugestivo de câncer de próstata. Não é sugestivo de câncer de próstata. Tá? Rogério, para a gente entender, né, num caso aí, tem que ser retirado a próstata, né? Olha, chegou no momento, realmente é câncer, ele é retirado ou tem um tratamento, dependendo do câncer, pode tratar, você continua com a próstata, e se for retirado, o que ela compromete? Bom, então aí, se nós fizermos o diagnóstico inicial, então chega lá um paciente, né, que viu aqui o seu programa, que tem bastante audiência, chegou lá, foi fazer o exame, descobriu-se que ele tem câncer, é uma doença inicial. Uma doença inicial. Nós temos basicamente 2 tipos de tratamento. Tem outros, mas os mais comuns. É a prostatectomia radical, que é a cirurgia, ou a radioterapia. São os 2 tratamentos básicos para essa doença. Né? Os tratamentos se equivalem, aí é muito detalhe o que diferencia um do outro, acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Correto. Mas eu vou focar para você que as complicações da cirurgia. Né? Nós temos 2 complicações principais dessa cirurgia que precisa ser conversado com o paciente. Quais são? O seu telespectador que conhece alguém que operou, ou então que já operou, que fez essa cirurgia para retirada do tumor, tem 2 complicações. É a impotência sexual e a incontinência urinária. Impotência sexual é a dificuldade que o paciente vai ter para desenvolver ereção, para ter relação sexual. Incontinência urinária é a perda de xixi, é a perda de urina sem que ele tenha controle. Tá? Então essas são 2 complicações muito comuns. Por que isso? Porque quando você vai fazer a cirurgia, a próstata ela está intrinsecamente muito envolvida com a inervação, com os nervos que faz a inervação do pênis, né? Que mantém a ereção, que deixa o pênis ereto, apto para ter a relação sexual. E quando você vai fazer a prostatectomia radical, num número razoável de casos, você se obriga a tirar esses nervos juntos. Daí a impotência sexual. Isso aí acontece praticamente em todos os serviços do mundo. Né? Se você for operar aqui em Piracicaba, em São Paulo, em Nova York, no Japão, essa complicação ela é muito comum. É dependente da cirurgia, na verdade. Né? Então, hoje em dia, tem se trabalhado muito para tentar mudar o rumo disso. Então, veio com isso a cirurgia robótica. O objetivo da cirurgia robótica era exatamente esse, minimizar essa complicação. O impacto, né? Minimizar esse impacto. Parece que até hoje não se mostrou assim. Até hoje os pacientes continuam ficando impotentes, até hoje os pacientes, um grande número, ficam incontinentes, né? E aí com uma margem ampla de variabilidade de melhorar ou não com o tratamento subsequente. Correto. Então podem melhorar com medicação, podem melhorar com uma injeção que nós fazemos intracavernosa, a incontinência urinária pode melhorar com fisioterapia, eventualmente tem que colocar um esfíncter, exatamente. Então, assim, isso aí tem uma ampla variação de melhora ou não no pós-operatório, no pós-tratamento, né? Mas as 2 complicações, objetivamente a sua questão, são incontinência urinária e impotência sexual. Por isso tem que ir ao médico, tem que fazer o exame. Se você está dentro, né, do que o Rogério colocou aqui, da sua faixa etária, ou, né, dentro daquela de risco, né? Você tem que fazer o exame, tem que fazer, completou 50 anos, procure o urologista, faça o exame. Última pergunta com a Maria, diga, Maria. Só comentando, doutor, o Tico, que fez aquela pergunta do exame, ele comentou que o pai dele faleceu de câncer de próstata justamente porque não fez nenhum tipo de diagnóstico e não teve como, né? Perfeito. Agora a Silvana, ela está dizendo aqui, boa noite, Maria, gostaria de saber se o exame de sangue tem o mesmo efeito do exame de toque. Ele pode diagnosticar o problema da mesma forma? Ou é só o toque mesmo? Você vê que interessante, né, Rogério? As pessoas sempre essa dúvida. Será que um não cobre o outro? Faça um só e o outro tudo bem. Né? Tem que ser distinto isso. A população tem que entender que os 2 se completam. Perfeito. Não existe uma metade. É exatamente esse o termo que nós usamos. Os 2 se complementam, é exatamente isso. Se você fizer só o exame de sangue, pode ter alguns pacientes que tenham o exame de toque alterado que você não pegou, que passa. E o contrário também é verdadeiro.
não é? Então, para você, como se diz, cercar de todos os lados, você precisa complementar, precisa fazer os dois exames juntos, né? Então, na verdade, quando você tem uma alteração do toque ou uma alteração de PSA, isso é sugestivo de câncer de próstata. O que dá o diagnóstico definitivo é a biópsia de próstata, né? Que é a retirada de fragmentos, o envio para análise, e aí então se confirma ou não o diagnóstico. Então, é o exame de toque, como você falou, complementado com o exame de toque retal. As duas coisas somadas. Sozinho, Maria, não dá para garantir que o paciente não tenha doença. Perfeito. Novembro Azul, faça o exame sim, escute os conselhos do Dr. Rogério, urologista do Hospital Fornecedores de Cana, faça o exame, viu? Não vamos deixar a coisa acontecer e o mal chegar. Se for diagnosticado no começo, como o Rogério falou, é tratado sim e na grande maioria das vezes, vida normal. Rogério, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Eu agradeço, estou sempre à disposição, estou às ordens, foi sempre um prazer, um privilégio me apresentar aqui com vocês. Muito obrigado. Sempre uma aula. Obrigado. Muito obrigado, viu, Rogério? Muito obrigado.